Olá, alunos do sexto ano. Eu sou o professor Renato Rosário, de Geografia, e a gente vai estar trabalhando aqui dentro da Semana do Conhecimento dois assuntos muito importantes, né? Nessa primeira aula eu vou estar trabalhando com vocês sobre a sustentabilidade ambiental. Vocês vão ter mais uma aula com o professor Vladimir, e aí ele vai dar continuidade, né, a esses assuntos aí dentro dessa semana diferenciada que vocês vão ter de aula, né, na Semana do Conhecimento. Então vamos lá. Pessoal, a gente tem aqui no primeiro slide, a gente vai fazer uma retomada histórica, né? Até porque para a gente entender questões importantes na atualidade, que a gente discute muito hoje, né, dentro do cenário internacional, né? A comunidade internacional discute essas questões da sustentabilidade, essas questões ambientais. Então a gente tem que entender que não é do dia para a noite, né? Tem toda uma construção, né, histórica. Então a gente vai aqui para o nosso primeiro slide justamente para entender como é que isso aconteceu ao longo do tempo até chegar, né, na atualidade. Então no nosso primeiro slide aqui a gente tem um breve histórico sobre a questão ambiental, debatendo, né, essa questão da sustentabilidade, como é que começou tudo isso. Então a discussão e preocupação internacional em relação a temas como sustentabilidade e desenvolvimento sustentável são historicamente recentes. Vamos entender que essa interferência humana, né, sobre o seu meio, o uso dos recursos naturais e todos os impactos com relação a isso, a gente estuda isso na geografia, né, a interação sociedade e natureza, não é uma coisa de hoje, isso vai acontecendo, né, ao longo do tempo, e isso vai trazer impactos. Então, com a Revolução Industrial, a gente tem uma mudança muito grande, né, nessa atuação, né, da sociedade sobre a natureza, no uso dos recursos. Então é uma mudança, a gente fala de paradigma, né? Então a gente consegue, enquanto humanidade, transformar muito, né, os recursos naturais em mercadorias através da atividade industrial. Então isso gera uma série de impactos que a gente vai percebendo, né, ao longo do tempo, que vai trazendo consequências negativas sobre o meio ambiente, né? Então vamos pensar que uma hora esses impactos iriam trazer consequências muito negativas e a humanidade foi percebendo esses impactos, né, ao longo do tempo. Mas essa discussão, né, ambiental, ela começa principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, né, mas ali na década de 70, com uma conferência, né, de Estocolmo em 1972. Então, primeira conferência da Organização das Nações Unidas que tratou de impactos das atividades humanas sobre o meio ambiente, como exploração de recursos naturais, crescimento populacional e poluição. Então, quer dizer, houve uma preocupação maior com essa questão ambiental pós-Segunda Guerra Mundial, porque esses impactos negativos começaram a trazer uma série de consequências desagradáveis, né? Então, houve uma tomada de consciência. Muitos cientistas, pesquisadores começaram a fazer esses estudos. Então a gente começa a ter uma discussão, né, a nível mundial. Claro que no primeiro momento ali alguns conceitos vão surgindo de uma forma assim ainda muito inicial, né, mas já se trabalha com a ideia de que não dá só para produzir, né, um monte de mercadoria, vamos usar os recursos sem ter nenhum tipo de preocupação com as consequências, né? Então vamos pensar que há um entendimento que, nós precisamos sim usar os recursos de uma forma mais inteligente e racional. Nós temos que pensar nos impactos a médio e longo prazo, né, naquilo que está acontecendo sobre o meio ambiente. Então essas discussões elas começam a nível internacional. Então o marco é justamente a Conferência de Estocolmo em 72. Então os países vão se reunindo para discutir esta questão ambiental. Até porque eles vão perceber que não dá mais para seguir aquele modelo de só produção e consumo, uso dos recursos, sem nenhum tipo de preocupação com os resultados, né, desse uso, dessa interferência sobre o meio ambiente. Então, continuando aqui, pessoal, num outro slide, a gente tem, ainda dessa questão histórica, né, a ECO 92. Então, já nos anos 90, ali, a gente tem uma outra conferência, né, internacional, realizada no Rio de Janeiro, em 1992, onde se reafirmou o conceito de desenvolvimento sustentável na Agenda 21, inicialmente apontado no relatório Brundtland e este elaborado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1987. Então há um avanço, né, há um aperfeiçoamento nessas discussões e alguns conceitos começam a surgir e ganhar força, né, dentro disso. Então a gente tem o conceito de desenvolvimento sustentável. E o que é esse conceito? A gente tem que pensar
que a gente tem que ter um crescimento econômico, né, produção de riqueza, recursos para as gerações atuais, sem comprometer as gerações futuras, né? Então já há uma preocupação. Olha, tem que ter um desenvolvimento que seja sustentável, né? Vamos pensar que essa palavra sustentável nos dá a ideia de que é uma coisa que vai permanecer, vai ter uma continuidade. Não dá para usar todos os recursos somente agora, porque tem as gerações futuras. Então, essas discussões elas vão acontecendo dentro já da ONU, né? Então, quer dizer, já acontece, né, toda uma organização internacional. Os países estão participando dessas discussões. Isso aqui é um grande avanço, né, já na década de 90, nessa tomada de consciência internacional sobre a importância das questões ambientais e da sustentabilidade. Então, dando continuidade aqui, a gente tem, né, um outro slide que também trabalha com essa ideia da dimensão do desenvolvimento sustentável, né? Então, a gente tem que pensar que sustentabilidade não é apenas meio ambiente, não é apenas natureza, né? Então, é muito mais do que isso. A gente tem que pensar no todo, né? Então, nós temos aqui 3 dimensões principais que elas estão relacionadas entre si. Então, nós temos a dimensão ambiental, sim, né, da natureza, que é extremamente importante, que tem que ser pensada com cuidado, né? Nós temos a dimensão social, então nós temos os seres humanos, né, que estão sobre a Terra, então também nós temos que pensar na qualidade de vida das pessoas, como elas estão vivendo, os seus direitos, né? E nós temos que pensar também na dimensão econômica. Então, a produção, né, de riqueza, a questão econômica da produção de mercadorias, de alimentos, seja o que for, ela também é importante. Então, nós temos essas 3 dimensões que nós temos que pensar na questão da sustentabilidade. Então, elas se entrelaçam, vamos dizer assim, e no meio disso tudo, né, dessas 3 dimensões, do cruzamento disso, que é um todo, nós temos a questão da sustentabilidade. Então, o ser sustentável, a gente tem que pensar em 3 dimensões. Tem que pensar na questão ambiental da natureza, tem que pensar na sociedade e, claro, que tem que continuar produzindo, né, a riqueza na questão econômica, né? Então, esse slide nos traz uma ilustração, né, dessas dimensões que se cruzam dentro da sustentabilidade. Então, aqui nós temos alguns conceitos, né, e definições que são importantes nesse slide, então vamos lá. Segundo o relatório Brundtland, em 1987, desenvolvimento sustentável, né? Então, numa conceituação, a gente tem o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. Então, aqui, numa primeira conceituação, a gente tem que pensar, né? Já foi falado, que a sustentabilidade tem que ser algo para agora, a gente tem que usar os recursos para manter, né, a nossa vida, as populações atuais, mas também temos que pensar nos nossos filhos, netos, bisnetos, as próximas gerações. Então a gente não pode comprometer o futuro das próximas gerações com as nossas atividades atuais, né? Dando continuidade no slide, a gente tem que, já a sustentabilidade ambiental, de acordo com Ignacio Sanches, refere-se à capacidade de sustentação dos ecossistemas, que é a capacidade de absorção e recomposição. Então, o que a gente tem que perceber é que, na atualidade, a natureza ela não consegue mais dar conta de absorver esses impactos, né, de se regenerar, porque a interferência humana hoje ela é muito poderosa no uso das técnicas. Então, hoje a humanidade consegue interferir de uma forma muito poderosa, significativa sobre a natureza. E não dá esse tempo para a natureza se regenerar, se recompor. Por isso que a gente tem que pensar num outro modelo, né, de sociedade, um outro modelo, né, de atividade econômica que seja mais responsável, mais racional. Porque senão a natureza ela não tem esse tempo, ela não consegue se regenerar, ela não consegue trabalhar, né, com essas interferências. Aqui nós vamos para a nossa primeira atividade, né? Então vamos lá, né, para o nosso quiz. Então a gente tem aqui, né, o número 1. Em relação ao que foi visto sobre desenvolvimento sustentável e sustentabilidade, assinale a alternativa correta. Então preste atenção que vocês têm que assinalar uma atividade, né, pessoal? Vocês têm que assinalar uma questão, né, apenas como verdadeira, como correta. A letra A é assim, gente. A preocupação ambiental sempre existiu ao longo da história. B. O desenvolvimento sustentável deve focar apenas na preservação dos recursos naturais. C.
A preocupação com a questão ambiental é recente. Letra D. A ECO 92 foi a primeira conferência sobre meio ambiente a nível mundial. Então, vamos dar um tempinho aí para vocês poderem responder nessa primeira atividade que nós temos, a primeira questão desse quiz. Beleza, gente? Vamos lá. Pessoal, então vamos aqui, né, para o nosso primeiro exercício. Né? Então, era pedido para vocês assinalarem uma alternativa correta. Né? Então, a gente tinha essas opções aqui que eu coloquei para vocês. Então, vamos conferir agora qual que é a resposta certa. Né? Então, em relação ao que foi visto sobre desenvolvimento sustentável e sustentabilidade, assinale a alternativa correta. Então, era uma delas. A gente vai ver aqui que a letra correta, né, alternativa, é a preocupação com a questão ambiental é uma coisa recente, como a gente tinha visto, né? Então temos história, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, mas o marco é ali a década de 70, tá, gente? Vamos lá, então. Continuando, né? Então aqui no nosso slide, mas o que levou a essa crescente preocupação ambiental nas últimas décadas, né? Então, por que veio para a pauta internacional toda essa discussão, né, com as questões ambientais? Por que se preocupa hoje, né, com o meio ambiente, sustentabilidade? Então, gente, vamos pensar, né, que a industrialização e os impactos ambientais, ele vai se dar da seguinte maneira. Então, o desenvolvimento de tecnologias ao longo da história foram essenciais ao desenvolvimento econômico, social e também à satisfação das necessidades humanas. E levaram a mudanças principalmente no sistema produtivo. Então, todo esse desenvolvimento tecnológico, né, que a gente teve, né, ao longo da história, na atividade industrial, trouxe uma série de avanços e coisas positivas, uma série de mercadorias, produtos. Né? Só que, de um lado, a gente tem essas melhorias, mas do outro a gente tem os impactos ambientais, porque para produzir tudo isso tem que usar recurso natural. Então, as técnicas também foram usadas para extrair os recursos, né, para a produção. Então, isso gerou uma série de consequências negativas sobre o meio ambiente. Então, dando prosseguimento aqui, consequências da industrialização. Então, porém, a industrialização teve, né, algumas consequências. A maior demanda por recursos naturais, aumento dos impactos no meio rural devido à mecanização e novas técnicas de cultivo, intensificação da urbanização, possibilitou indiretamente o aumento populacional, aumento da poluição atmosférica, das águas, do solo e redução da biodiversidade, entre outras. Então a gente tem que pensar, né, que esse processo de industrialização, que se tornou uma realidade praticamente no mundo todo, claro, com diferenças entre os países, mas o fato é que teve uma série de consequências que pressionou a humanidade, né, no uso dos recursos naturais. Então isso gerou consequências, né, de poluição, as mais diferentes formas de poluição, né, do ar, do solo, das águas, degradação ambiental, desmatamentos. Né, então tudo isso trouxe consequências que hoje, né, a gente percebe que tem que ser tratado de uma forma diferenciada. Né? Então não dá para a gente continuar nesse modelo de só consumir recursos, produzir um monte, sem se preocupar com as consequências disso, né, sobre a natureza, sobre todo o sistema e sobre as gerações futuras, né, como a gente está vendo. Então, continuando aqui, pessoal, a gente tem uma outra atividade. Né? Então, aqui é a atividade 2, para a gente estar fazendo, vou dar um tempinho aí para vocês. Então, de maneira breve, de acordo com o que foi trabalhado, relacione a industrialização ao aumento dos impactos ambientais. Então, nessa atividade aqui, vocês vão ter que pensar, né? Então, como é que foi a industrialização,
principalmente relacionado aos impactos ambientais. Então, o que o processo de industrialização trouxe em termos de impactos sobre o meio ambiente? Então, essa é a atividade 2. Vamos dar um tempo aí para vocês estarem respondendo a atividade. Gente, então vamos aqui, né, para a nossa análise, né, da atividade 2, o exercício para vocês. Então, de maneira breve, de acordo com o que foi trabalhado, relacione a industrialização ao aumento dos impactos ambientais. Então, numa resposta, a gente tem que pensar que a industrialização, entre outros efeitos, gerou aumento na demanda por recursos naturais. Então, se produz mais, tem que usar mais recursos naturais. Possibilitou o desenvolvimento de novas tecnologias que intensificaram a exploração. Então, nós temos o uso de máquinas aí, né, nessas atividades econômicas. Contribuiu para o crescimento populacional e urbano, além de provocar mudanças nos hábitos de vida das pessoas. Então, todo esse processo de industrialização trouxe uma série de consequências. Gente, então, continuando aqui, né? Então, a sociedade de consumo e o aumento dos impactos ambientais. A intensificação na exploração dos recursos naturais e a degradação dos ecossistemas teve relação direta com o surgimento da sociedade de consumo no século XX. Então, nós temos até uma ilustração aqui mostrando, né? E ali o senhorzinho fala para o filho, meu filho, um dia tudo isso será seu, né? Um monte de lixo que ele vai acabar herdando, né? Então, essa sociedade de consumo, ela gerou um aumento dos impactos, porque se a gente tem muito mais consumo, né, de recursos, tem que usar mais recursos da natureza. Então, se a gente consome muita mercadoria, principalmente no primeiro mundo, nos países mais desenvolvidos, vai ter uma demanda maior por recursos naturais. E, por consequente, a gente vai ter mais impactos negativos, né, sobre a natureza. Então, a gente tem que questionar essa sociedade do consumo. Não dá para viver desta forma. Sociedade de consumo e o aumento dos impactos ambientais. Então, para que a população consumisse cada vez mais e o lucro crescesse, foram adotadas estratégias por parte dos atores econômicos como obsolescência planejada, obsolescência perceptiva e propaganda. Então, aqui nós temos um exemplo disso, uma ilustração, né, na questão aqui do celular, na questão dos automóveis, né, mas isso vale para praticamente todos os produtos, né? Então, hoje, se produz mercadorias muito mais frágeis, elas não vão durar tanto tempo. Por quê? Se não dura muito, você compra aqui, daqui a pouco você já tem que comprar de novo. E a gente percebe também que o mercado trabalha com a obsolescência perceptiva, né? Então, às vezes eles mudam somente a aparência, o visual das mercadorias. Então, as pessoas vão naquela moda, né, da publicidade, da propaganda, né? Então, é novidade, eu tenho que comprar. Sendo que, às vezes, aquilo que elas já têm ainda são úteis. Então, essa lógica
do consumo, da propaganda, né, de estar mudando a cara dos produtos, de colocar produtos no mercado que não duram tanto tempo, é justamente para alimentar esse sistema de produção em massa, consumo em massa. Isso não está legal. Consumo gera impactos como, né, o aumento da demanda por recursos naturais, o aumento da geração de resíduos, entre outros. Então aqui nós temos duas imagens que vão ilustrar justamente isso. Tem que produzir mais, olha os impactos aqui, né, sobre o uso desses recursos, o uso do solo. E nós temos a consequência lá na ponta, né, no final, que é a grande produção de lixo, né, gente? Então isso precisa ser mudado, né? Não dá para seguir essa lógica de uma forma assim irracional. Aqui nós temos o exemplo da ilha de lixo, né, gente? Então tem uma grande área, né, no Pacífico, onde nós temos um grande acúmulo de lixo, principalmente plástico, né, pessoal? Então hoje o plástico está em tudo, né? Ao mesmo tempo que traz benefício, ele está sendo também um grande vilão. Então a gente tem que pensar que esse uso não está sendo nada racional. Aqui nós temos o tempo de decomposição de alguns sólidos, né? Então a gente sabe que esse lixo ele vai, que nós descartamos, dependendo da constituição química ali dos materiais, né? Enfim, a gente vai ter um tempo para degradação diferenciado, né, entre os produtos. Então o papel vai degradar mais rapidamente, os panos, filtro de cigarro, e daí mais para o final, aqui como por exemplo o plástico, o vidro, a borracha, vai demorar muito mais tempo para degradar sozinho, né, no meio ambiente. Então a gente tem que ter um cuidado muito maior, né, principalmente na reciclagem, na reutilização desses materiais, porque eles demoram muito tempo para se degradarem sozinhos no meio ambiente. Aqui nós temos mais uma atividade, né, pessoal, para a gente estar pensando, né? Então assinale a alternativa agora incorreta. Vamos lá para a letra A. O lixo dos oceanos são provenientes também das áreas de praia ocupadas por banhistas. Letra B. Podem ser transportados de áreas continentais pelos rios. Letra C. A obsolescência planejada prevê que determinados produtos se tornem inúteis em um período pré-estabelecido. E a letra D, a obsolescência perceptiva não tem relação com a aparência dos produtos. Então vamos lá para resolver essa atividade. Bom, alunos, então vamos aqui para a resolução, né, do nosso exercício, nessa correção, né? Então, a alternativa incorreta dessa atividade aqui é justamente a letra D. Então, a obsolescência perceptiva, ela tem uma relação com a aparência dos produtos. Então, ela está incorreta, porque está dizendo que não tem relação. E a gente viu que tem uma relação. Então, dando continuidade aqui, pessoal, a gente tem que pensar em alternativas para um desenvolvimento sustentável. Então, nós temos uma série de alternativas, né? Então uma delas é justamente a questão da reciclagem, né? Da reutilização, né? Na questão ali dos materiais que são descartados. Claro, também um cuidado, né? Na extração, na questão da produção, enfim, um cuidado em todas as etapas, né? Aqui a gente tem os objetivos para o desenvolvimento sustentável, né? Então todos os países devem perseguir esses objetivos, né? São 17, então a ONU vai listar na questão ambiental, social e econômica, todos esses objetivos que todos devem perseguir. E para a gente fechar, né, a nossa aula de hoje, a gente tem, né, então o que a gente estudou, né, na aula de hoje? O surgimento da discussão em torno da questão ambiental, a noção de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, a intensificação dos impactos ambientais do consumo, soluções e objetivos do desenvolvimento sustentável. Então foi isso que a gente viu, né, na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido muitas coisas interessantes aí. Valeu, gente!